Só aguardando a Manuelina e aí a gente já começa. Oi, Gabriela, tudo jóia? Oi, menina, tudo? Consegue me É, ver? consigo. O áudio tá bom? Bom dia. O áudio tá bom para todo mundo? Acho que Tá sim. muito baixinho para mim. Você me dá um minutinho que eu vou pegar um fone de ouvido. Dou sim. Obrigada. Não sei se você já está gravando, Já. mas aí avisa ao pessoal que é a primeira vez que eu faço isso, então peço desculpas por esses. Tá todo mundo ouvindo já. Já tá todo mundo que entrou tá ouvindo. Aí diz que o som tá muito baixo mesmo. Mas aí eu acho que agora já. Ainda tá baixo? Tá bom. Tá bom? Então, a gente vai dar início à nossa próxima live, que hoje a nossa convidada é a Manuelina, com o título Tecendo Redes. Ela vai falar um pouquinho sobre esses 10 anos da rede de educadores de museus em Goiás. A Manuelina é professora de museologia da Universidade de Liège, na Bélgica, e administradora do Embarcadère du Savoir, rede de instituições ligadas à difusão de ciência e técnica, na região de Valônia. Encontra-se licenciada na Universidade Federal de Goiás, onde é docente de museologia e professora permanente no programa de pós-graduação em antropologia social. Faz parte também do board do IPOCOM LAM. É licenciada em História, especialista em Museologia e mestre em Arqueologia, e doutora em Museologia. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Sorbonne Nouvelle em 2014, com supervisão de François Merès. Coordenou o Núcleo de Ação Educativa do Centro Cultural São Paulo, dirigiu o Museu da Imagem do Som do Ceará e o Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus. E aí, meu nome é Gabriela, vou estar mediando hoje e também participo da REM. Aí, se quiser começar, Obrigada, Gabriela. Bom, queria começar agradecendo muitíssimo o convite da REM Goiás de participar desse momento tão interessante que é a celebração dos 10 anos da rede. Ao mesmo tempo, um momento tão delicado e difícil no Brasil, né, politicamente, e a questão toda de saúde pública, da crise sanitária que o mundo todo está vivendo, mas obviamente em países que tem governo é mais fácil. Então, a gente tem no Brasil um completo desencontro de orientações, porque da parte do governo federal não há intenção realmente de salvar vidas. E eu queria agradecer e parabenizar as meninas aí da Rim Goiás pela coragem de manter uma atividade regular no momento tão difícil e tão instável que o país está vivendo. Assim, realmente muito corajoso e assertivo da parte de vocês. Então, assim, eu não preparei nada muito formal, eu acho que é mais uma conversa e um momento muito especial para mim de reencontro, né, com as alunas e ex-alunas. É, então, tô super feliz. Queria realmente parabenizar, além da programação incrível que vocês estão fazendo, eu vi as lives anteriores. Tudo que vocês estão pensando de retomar a memória da REM Goiás, fazer uma análise dos documentos que vocês têm reunidos aí, e os cartazes lindos que a Gabriela está fazendo. Até falei para ela ontem que ia mencionar isso, que a REM Goiás também é uma oportunidade de revelar alguns talentos que a gente nem imaginava. Eu não sabia que a Gabriela tinha esse talento, já tinha descoberto da Aline em outra gestão,
Mas então acho que isso é muito bacana. E, obviamente, para quem está chegando agora, dizer que é a primeira live que eu faço na vida. Eu também nunca tinha usado o Instagram até 2 semanas atrás. E é tudo muito novo, espero que dê certo, mas tudo pode acontecer. Acho que, assim, queria dizer para vocês que esse convite me fez, assim, exatamente porque são vocês, eu não faria por qualquer um, superar algumas barreiras, né? Porque vocês sabem que eu tenho bastante resistência à questão da aula gravada. E eu nunca tinha instalado nenhum aplicativo no meu celular, para você ter uma ideia, porque eu também não gosto de conversa gravada, eu não tenho WhatsApp, nada disso. Então, eu acho que aula e palestra, enfim, aqui não é uma aula, mas vai ser uma conversa, eu espero pensar assim exatamente para ficar mais à vontade, mas eu acho que tudo isso é uma performance que tem muito de espontaneidade, de improviso, e quando a gente grava, eu faço a comparação, nunca fui atriz, mas acho que é como se fosse gravar uma peça de teatro e ficar repetindo, quando na verdade teatro não é cinema e deve ser feito ao vivo e de improviso. Então, por isso que eu tenho um pouco de resistência, mas então, para colaborar com vocês, estou aí vencendo as minhas barreiras. É, bom, e também queria falar que assim, o quanto esse convite é especial pelo fato exatamente da minha inserção institucional agora em relação ao UFG tá em suspenso, né? Fiquei muito feliz que vocês colocaram no cartaz professora de museologia da Universidade de Liège e professora de museologia da UFG, porque eu fico sempre um pouco em dúvida de como mencionar isso, já que eu estou de licença para interesse particular, estou afastada da UFG. Sou professora do PPGás, e isso eu falo com assim, mais tranquilidade, mas na museologia, para mim, é importante que vocês me consideram que eu sou da museologia, e aí me deixa mais à vontade de falar. Assim, é mais uma coisa de divide vocês esse acolhimento, essa inclusão entre os professores que estão mais na ativa. Então, eu me senti realmente acarinhada com esse reconhecimento de fazer parte da equipe do curso de museologia da Universidade Federal de Goiás. Então, a ideia aqui que eu tinha conversado um pouco com a Gabriela, é falar mesmo um pouco da história desses 10 anos da REM Goiás, mas assim, eu já escrevi algumas coisas sobre isso. Ano passado foi publicado um e-book. Esse ano, na verdade, saiu o e-book, mas o texto foi feito ano passado. E eu acho que eu já não tenho mais, assim, não tenho novidade para falar. Mas vou fazer um resuminho rápido e aí na discussão, quem sabe, aparece alguma coisa que para vocês seja interessante sublinhar. E especialmente falando assim, que eu estava muito mais por dentro quando tá, no momento inicial da REM Goiás, e acho que o fato dela ir ganhando novos atores, e eu até já não consegui acompanhar 100% do que está acontecendo, tem o lado positivo também, que eu acho muito interessante isso, que a rede vai se despersonalizando e vai ganhando outros rumos, nesse sentido de que é rede mesmo, a gente não controla o destino dela, as ramificações múltiplas, né? Então, ao passo que nos anos iniciais, 2010, 2011, 2012, eu estava muito presente, eu conheço bastante do que foi feito. Talvez dos anos mais recentes, tem muitas lacunas assim, nas minhas memórias em relação a REM Goiás, mas acho que isso é fundamental, porque justamente ela se fortaleceu, porque ela não depende mais de um ou outro indivíduo, ela está agora enraizada em várias pessoas, né? E como é importante nesse momento difícil, como eu comecei a fala dizendo, que a gente tenha redes que são também redes de apoio, assim, em todos os sentidos, né? Às vezes até um apoio moral, porque a gente tá vivendo enfrentamentos cotidianos, principalmente quem está aí no Brasil, né? Eu falo a gente porque assim, me sinto muito ligada, implicada, preocupada, e realmente não consigo me desligar do que está acontecendo aí. Mas óbvio que quem está vivendo na pele
é muito mais grave, assim, é muito mais forte, impactante, e eu acho que ter redes, ter pessoas que estão vivendo as mesmas experiências, compartilham os mesmos problemas, acaba sendo uma força também, né? Bom, então, para falar um pouquinho bem da, da origem, eu fiz pouquíssimas anotações, assim, mas só para não esquecer algumas coisas. Assim, primeiro eu queria falar que eu vinha do Ceará quando eu cheguei em Goiás em junho de 2000. Olha que legal, está exatamente fazendo 11 anos agora que eu assumi na UFG. Foi dia 4 de junho de 2009. Então, no Ceará, a gente tinha criado a rede de educadores de museus do Ceará mais ou menos por volta de 2007. E eu era bastante ativa, junto com várias colegas educadores do Ceará, com um perfil de rede bem diferente, né? Porque isso também é interessante, que cada rede foi ganhando um perfil. Assim, no Ceará, as pessoas que trabalhavam em museus ou eram estudantes de história, artes era um curso bem recente, em 2007, mas era mais história, geografia, ou mesmo pedagogia, ou eram pessoas formadas, que era o meu caso, do Aterlane Martins, da Carolina Ruoso, de várias outras pessoas, que tinham passado por educativos de museus ou trabalhavam em museus, às vezes até em outros setores, mas que tinham esse interesse, essa preocupação com a questão educativa dos museus. E tinha uma ausência de formação específica para a questão da ação educativa em museus, e eu percebi que nesse momento de origem da REM no Ceará, havia um certo interesse dos que eram monitores, mediadores, lá a gente estava ainda naquele momento chamando monitores, né? Dos educadores de museus que eram estudantes, de fazer, por exemplo, as reuniões tinham muito um perfil de reuniões de estudos, ou apresentações dessas pessoas que eram profissionais, que já tinham um pouco mais de experiência para compartilhar, ou estudar textos. Então, a gente fazia muito estudo de textos. Eu percebia que era esse perfil também por conta da ausência de formação. Na rede de educadores e Museu de Goiás, eu acho que uma coisa muito legal é o protagonismo dos estudantes, né? Então, o perfil é diferente, porque desde o início estava ligado ao curso de museologia. A gente sempre teve a vontade de que saísse um pouco mais do curso de museologia, e tem aí os pontos positivos e negativos de não ter alcançado tanto essa externalização, digamos assim, da rede, né? Então, em 2009, quando eu chego em Goiás, havia essa ideia de criação de uma rede de educadores, assim, também foi um pouco estimulada pelo pessoal da REM nacional, que acompanhou esse meu trânsito de sair do Ceará e chegar em Goiás já tendo experiência de rede lá, e propôs assim que a gente trabalhasse aí na criação de uma rede. E isso aconteceu em 2009 ainda, e eu falei, olha, vamos aguardar que em fevereiro de 2010 começam as aulas do novo curso de museologia. Logo que eu cheguei, eu ministrei disciplinas optativas no curso de Ciências Sociais, enquanto a gente ia finalizando o projeto pedagógico da museologia, que só começou em 2010. Então, esse semestre aí eu achei melhor a gente aguardar para que o início já fosse realmente com alunos. Acho que foi muito bacana isso de a primeira turma chegar e ter um projeto, né? Então, eu me lembro que a primeira conversa que eu tive foi com o Tony, que era da primeira turma. Depois outros e outras alunas se juntaram à rede, mas o Tony foi esse parceiro aí desde o início, e me lembro direitinho, assim, da primeira vez que eu convidei, ele chegou na minha sala, sentou na minha frente, e eu falei, olha, tem um projeto aí para a gente fazer junto, que é a rede de educadores no Museu de Goiás.
E foi muito bacana, assim, como a gente construiu, a gente fez uma gestão provisória e depois já teve eleição e realmente assim, o protagonismo sempre é muito mais dos estudantes e cada rede realmente vai ganhando um perfil diferente. Eu até na hora de escolher o título, eu falei tecendo redes, porque eu brinco muito com a coisa de ser cearense e gostar de rede, né? E na minha família, assim, minhas duas avós trabalhavam e sabiam fazer diferentes tipos de renda e varandas de rede, né? Não era tecer a rede, porque as redes eram de tecidos já comprados prontos, mas elas sabiam fazer todos esses cordoamentos da rede para fazer os punhos e as varandas. Eu não sei fazer esse trabalho que é belíssimo, importante, então eu acho que as redes que eu vou ajudando a construir são esses outros tipos de redes aí, mas acho bacana fazer o paralelo, né? Então, como falei, fiz esse convite, que felizmente foi muito bem acolhido pelos alunos e alunas, senão a rede não teria ido para frente. Houve muitos momentos, inclusive nessa trajetória, que a gente ficou um pouco na dúvida se vai para frente. Vocês estão enfrentando essa dificuldade agora que não é muito. Não é estranho, assim, né? O trabalho voluntário que você acumula com todas as outras coisas que você tem. E às vezes a gente fica pensando, gente, será que vai ter candidatos para uma nova gestão? Será que a gente vai conseguir chegar no final dessa gestão? Parece que todo ano surge essa pergunta, mas felizmente está indo. E acho que o fato dela já ter ido 10 anos encoraja a gente mais a não querer que ela vá atrás, né? Mas eu me lembro de uma reunião, de uma dessas assembleias que a gente faz um seminário para eleger nova gestão, que eu cheguei a falar para o pessoal, gente, vocês querem que a rede continue? A gente acaba aqui, né? Porque aquela situação assim, no fundo todo mundo quer que continue, mas é difícil quem quer pegar a responsabilidade por um ano ou dois, né? Agora vocês mudaram e vai ser a cada 2 anos, não é isso? A mudança de gestão e seminário? Ainda tá vendo para fazer o seminário esse ano, porque o que acontece? A gente ia fazer o seminário em maio, ia ser presencial. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, e aí a gente tá, tipo, meio que no limbo de saber o que vai fazer com a época da pandemia. A gente ainda não Ah, sabe. tá, mas no estatuto tudo não mudou nada, ainda é como anual, né? Que ao mesmo tempo, para quem assume, acho que é bom saber que é um ano e depois tô mais tranquilo. Por outro lado, é pouquinho tempo para construir a quantidade de projetos que está previsto, né, no nosso Estatuto da Rem Goiás, está previsto fazer encontros anuais, não, desculpem, encontros dentro do período de um ano e mais o seminário anual, que é maior. Então, realmente, às vezes a dificuldade de realizar tudo isso, e depois foram surgindo outros tipos de projetos que a REM vai levando junto. Então, assim, é muita coragem, mas eu acho que é uma experiência também muito rica para quem está. E para mim sempre foi um aprendizado muito rico. Mas realmente é uma coisa a pensar um pouco essa questão das temporalidades, mas obrigado por me atualizar aí de como é que tá. Realmente esse ano nada do que estava previsto acontecer, não é só no Brasil, está acontecendo com a mesma regularidade, da mesma forma, né? Bom, aí ainda falando desse momentozinho do início, para eu não embolar muito aqui as cronologias das coisas, eu acho que realmente para mim, a Rem Goiás sempre foi uma oportunidade muito importante de, como eu falei, trabalhar junto com alunos e alunas e, eventualmente, também, não só da museologia, mas, eventualmente, também até de outros cursos, mas também com outros atores do campo museal e da educação em Goiás. Assim, no começo a gente fez um seminário que foi no espaço da Secretaria Municipal de Educação. A gente teve alguns momentos em que a Secretaria Estadual também colaborou com a gente, até para publicação, impressão da programação, do caderninho de programação do evento. E a presença de funcionários, funcionárias e diretores de museus
de Goiás, né? Então, assim, especialmente que eu era forasteira, né? Estava chegando em Goiás, foi um lugar muito especial para mim também de inserção, de conhecer essa realidade museal local, que era bem diferente do Ceará. E daí também que a rede é diferente, porque, por exemplo, essa realidade que eu falei do Ceará, talvez com menos formação, mas todos os museus tinham serviço educativo. E tinha, inclusive, serviço educativo reconhecido nacionalmente, que era referência, e os outros se espelhavam, então acho que por isso também foi multiplicando. Porque o Museu do Ceará tinha, especialmente nas gestões da Berenice Abreu, do Regis Lopes, da Cristina Holanda também, mas eu acho que quando eu cheguei aí ainda nem era gestão do Regis Lopes ainda, se tornado referência, né, com o laboratório Paulo Freire, com publicações, com reflexões, com um trabalho muito consistente de ação educativa, com a boneca Dorinha, que era primeiro uma marionete, depois eles fizeram uma atriz, né, que fazia a boneca Dorinha, recepcionava as crianças, fizeram publicação sobre isso. Então, assim, o Ceará tinha um trabalho de referência nisso, e uma outra forma de formação, que não era a formação acadêmica, mas era essa formação na prática. A gente brinca que é uma escola livre de museologia do Ceará, que sempre tem muito Museu do Ceará, entre outros, como referência. Eu, por exemplo, nunca trabalhei no Museu do Ceará e nem era aluna da UFC, que é onde tinham esses professores como o Regis Lopes. Então, na verdade, eram pessoas também de muitas origens diferentes, não só daí. Mas o Museu do Ceará é uma grande referência, aquele livro, A Danação do Objeto, do Regis Lopes, né, acabou ficando como referência. Então, eu acho que tem essa questão dos múltiplos perfis que é muito interessante falar. E aí, quando eu chego em Goiânia como forasteira, a Rem Goiás é esse lugar de encontro e de um pouco fazer um mapeamento também, junto com o corpo discente da museologia, do que a gente tem de serviço educativo em museus de Goiás, que ainda hoje é um pouco frágil, mas era mais. E aí a gente acabou colocando na primeira versão do Estatuto, eu acho que está mantido até hoje, essa ideia de que a REM também colaboraria para qualificar esses serviços educativos, né? Eu acho que seria muito interessante até, pensando alto, porque eu não tinha planejado falar disso, agora que tem 10 anos, fazer um estudo sobre se houve esse impacto desejado nos serviços educativos, e me parece que sim, assim, eu faço a pergunta e já estou pensando numa possível resposta, mas acho que realmente tem que ser feita uma pesquisa a sério. Mas como hipótese, eu acho que assim, o número de monografias da museologia e até de outras áreas que pensam serviços educativos de museus em Goiás, adensa, né, uma reflexão nesses anos sobre a questão educativa de museus em Goiás. E aí também, como eu falei, foram sendo agregados outros objetivos a esses objetivos lá do iniciozinho, que era fazer o nosso seminário, nossos encontros e tentar ver como colaborar com a ação educativa dos museus. Outras gestões pensaram, por exemplo, em fazer estudos de público durante os seus encontros. Um outro objetivo também que eu acho que a gente ainda precisa ir mais fundo, mas vejo que está alcançando um pouco mais a questão da interiorização, né, de fazer encontros e talvez seminários fora de Goiânia, não fazer só em Goiás, mas eu acho que já avançamos um pouco em relação a isso. O fato de hoje a gente ter alunos que trabalham no interior ajuda também, e pessoas que passaram pela Rem Goiás, que acabam levando um pouco essa ideia, né? Porque a gente não sai da rede, a rede não sai da gente. E até as publicações, né? Assim, eu me lembro pelo menos de um livro físico e de um e-book, mas talvez tenha um pouco mais. E tinha um caderninho que a gente fez bem no comecinho, que era eu e o museu. Então, assim, a rede foi produzindo uma série de materiais que vão guardando um pouco essa memória, essas reflexões, e vai nos permitindo
aprofundar e adensar a discussão, né? E, a variação das temáticas, acho que é muito interessante. Passei uma vista de olhos aqui no artigo que eu fiz para o livro que saiu esse ano, né, no e-book, que tinha lá as diferentes gestões registradas e os diferentes temas. Então, a gente já passou por temas como acessibilidade, a gente já passou por temas como museus mais de ciência e técnica, né? A gente já trouxe para Goiás pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora, né? Teve seminário, participação internacional, com com leitura em Libras também, né? Então, assim, a gente dentro das possibilidades, né? Como uma coisa que é voluntária, que não tem orçamento fixo, não tem gestão fixa. Ela vai variando um pouco e ela ganha um pouco a cara de quem está ali naquele momento e do que é possível fazer naquele momento. Então, acho muito bacana essa riqueza, e se a gente faz um mapeamento olhando daqui para trás, também é interessante ver isso como que tipos de preocupações foram se aproximando da REM Goiás, né? Uma coisa às vezes mais militante, ou algo pensando os museus mais locais, coisas mais específicas dos museus locais, né? E acho que assim, só para fechar e já abrir para a conversa, porque eu acho que é muito mais legal a gente dialogar aí com quem está assistindo, essa preocupação que vocês têm de fazer ou não fazer seminário esse ano, eu acho que assim, a riqueza dessa programação que vocês estão fazendo, que eu fico muito honrada de ter sido convidada e fazer parte, já conta-se muitíssimo. É um outro formato, mas é como tudo, né? Que a gente não esperava que esse ano a gente já está fazendo as coisas dessa forma. Hoje de manhã, aqui já é tarde, né? Aqui já é 15h30 quase. Hoje eu apliquei prova oral pela internet. Que é uma coisa que eu nunca tinha feito também, mas é necessário porque a gente não teve paralisação das aulas aqui, precisa fechar o ano letivo. O ano letivo aqui fecha em junho, né? A gente começa outro ano em setembro. Enfim, todos os professores, gostem ou não gostem de modalidade de ensino à distância, todo mundo teve que se adaptar às regras do governo, porque aqui tem governo, né? Então tem uma orientação que todo mundo tem que seguir. E aí a gente fechou o ano letivo está fechando, né? Hoje foi a primeira que eu apliquei, que foi exatamente de ação educativa e cultural nos museus. Olha que interessante. Com essa modalidade à distância. Então, são novos formatos, né? Acho que vocês estão fazendo seminário, acho que vocês podem. Não sei se a intenção de vocês é fazer uma coisa mais densa, de 2 dias de programação, mas acho que também nesse momento da pandemia está todo mundo um pouco disperso, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e não sei se seria viável essa coisa assim de fazer uma coisa mais sistemática. Ou organizar realmente toda essa programação semanal como sendo o seminário anual da REM Goiás. É uma possibilidade. O mais difícil, do ponto de vista assim, até de estatuto, embora a gente não seja assim uma coisa muito formal, registrada em cartório, não sei o que, mas a gente tem a história do momento da Assembleia, que é onde pode decidir coisas, pode votar, e aí é um pouco mais difícil a gente pensar como é que contaria o quórum e tal para isso, mas enfim, isso fica aí com vocês, são ideias que estão me passando aqui pela cabeça, de que não é para também ficar se martirizando porque não conseguiu fazer seminário, porque vocês estão fazendo uma coisa belíssima, só que o formato é alternativo, como tudo está sendo alternativo esse ano, e sobreviver a esse ano, acho que já é uma grande vitória, né? Tanto a nossa sobrevivência física e psicológica, como a sobrevivência da rede, né? Que às vezes em momentos não tão difíceis, a gente teve dúvida. E me parece que agora ela está muito forte exatamente no momento em que as coisas estão muito fragilizadas. Então é só parabenizar vocês por estarem alcançando isso. Tá bom? Obrigadíssima mesmo pelo convite e pela flexibilização do horário. Eu sei que acabou sendo pouco tempo para vocês divulgarem,
Então tem o lado positivo de ficar gravado, porque realmente, como aqui já são 3 da tarde, e eu tenho reunião do PPGás ainda hoje, né? Porque com essa coisa de estar fazendo coisas aí e aqui, tem dias que 3 expedientes é pouco, e a reunião do PPGás começa às 2 da tarde, quando aqui é 7 horas, vai até 10 da noite. A última que teve 11h30 da noite ainda estava rolando e eu saí para dormir. Então, que bom que vocês votaram nesse horário que encaixou entre a minha avaliação aqui do horário da manhã e a reunião do PPGás, que vai cair no meu horário da noite. Obrigada. Estou à Obrigada, disposição para Martina, pela questões. fala. Algumas coisas que são muito legais de dizer. O curso e a rede nasceram meio que juntas, né, no mesmo período. E como elas nasceram no mesmo período, elas estão fazendo aniversário juntas. E o curso de museologia também está planejando fazer algumas ações no semestre que vem. E aí a gente ainda está em processo de diálogo e tudo mais, para ver se a gente consegue fazer uma coisa junto também. Porque como elas estão totalmente agregadas, a relação é muito próxima, seria interessante e importante a gente colocar algumas programações juntas. Eu ainda não sei quando vai acontecer. Eu acredito que seja setembro, mas eu não tenho certeza. Outra coisa que é importante dizer também é que enquanto a gente estava fazendo o mapeamento dessas questões da rede dos 10 anos, a gente entrou no drive da rede, que a gente tem um drive que é um e-mail separado, e foi muito bacana, porque está muito bem organizado, que é uma coisa que a gente nunca espera. Que a rede ela conseguiu colocar todos os arquivos e todas as fotos, documentos, todos os registros estão lá com documentação certinha, colocada assim, tal pasta é tal coisa, as fotos de tal ano estão em tal lugar. Então, para a gente foi muito mais fácil fazer qualquer tipo de divulgação, qualquer tipo de história, qualquer tipo de coisa assim que a gente possa programar, por conta de ter uma organização muito certinha que a rede colocou ao longo desses 10 anos. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para a gente, né? A gente fala muito de comunicação aqui na rede, mas a documentação também foi muito importante. Então, foi uma coisa que agregou demais, assim, que facilitou muito, que eu acredito que dá para fazer muita pesquisa ali com aqueles dados. Uhum. É bem bacana também. E É a história da cadeia operatória museológica, né? A você... comunicação depende de uma salvaguarda bem feita. Eu vou deixar você terminar a colocação e vou comentar isso, que eu acho que a gente deve isso a muitas pessoas, é bom falar um pouco. o... Outras questões foi como a gente tem esses anuais, né? A gente teve vários professores, mas a rede está se expandindo. Além dos estudantes, os discentes também participam. E a gente participa por coordenações, né? Tem uma coordenação somente para os discentes, para a gente entrar como projeto de extensão. Então, a gente sempre, acho que todos os anos, a rede entrou como projeto de extensão da UFG. Isso também teve essa conectividade com o curso também muito importante por conta disso, por conta desse projeto. Outra coisa, acho que esse ano eu não sei se acho que a gente está também como projeto, mas entraram outras pessoas também, igual agora nessa gestão, que eu tenho certeza, né? Tem a Natália, que ela é da história, ela tem total relação com o museu, mas ela não tinha aqui na rede, aí a gente chamou, ela super topou, então a gente está começando aos poucos. Ano passado, que foi da gestão de 2019, teve uma interiorização bem melhor, assim, eles conseguiram fazer o seminário em Goiás, teve um encontro em Abadia, outro em outra cidade, então foi muito bacana esses momentos. Então eu acho que a rede está crescendo aos pouquinhos, assim, nesses momentos. Que Pode bom. fazer. Pode fazer o comentário. Então, em relação à questão da memória, assim, fico muito feliz com esse seu testemunho, porque sempre foi uma preocupação para a gente, né? Assim, pensar uma rede que durante muito tempo não teve uma sede. As coordenações ficam só um ano e são todas pessoas voluntárias. A gente teve muitos episódios do coordenador geral e até mais pessoas da coordenação pedirem para sair antes de terminar a gestão e os suplentes acabarem virando titulares. Enfim, a gente tem muitos atropelos de andamento que acabam nos preocupando como é que a gente vai justamente garantir uma certa continuidade, ao menos da próxima gestão, ter uma documentação que permita entender o que foi feito até ali, né? Então, a gente
na primeira gestão a gente avaliou isso, né, com Tônia, a Luane, que eu acho que estava chegando, que a passagem estava sendo muito brusca, não tinha esse tempo da explicação. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu vi quando eu assisti a da Camila, e a Camila falava assim, a gente não, quando estava fazendo, a gente não sabia a importância que tinha. Isso eu acho muito legal, porque é uma oportunidade realmente de aprendizado prático, mas, de fato, o que acontece é que quando os alunos e alunas estão no curso, às vezes não entendem a importância de estar dentro da rede, não só como, nem como membro e nem como gestores, né? E às vezes é esse momento que a pessoa tem um pouco mais de disponibilidade de tempo, mas não tem a noção da importância. Depois tem a noção da importância, quer estar, mas não tem mais tanto tempo, porque está todo mundo correndo louco atrás de pagar suas contas e ir atrás de emprego e não sei o quê. Então, isso é uma questão prática que impacta a REM, que sempre nos preocupou. Aí a gente foi criando assim, esse momento de ter uma passagem, de ter assim, a eleição não ser necessariamente o fim da gestão, porque estava acontecendo assim, no último dia do seminário acabava a gestão, a outra começava e não tinha nada, e a anterior estava tão exausta que não fazia essa passagem. Então, a gente criou assim, esse delay de depois do seminário a gestão continuar um pouquinho até ter um momento oficial, público de passagem, mas ter esse tempo aí que nos bastidores a gente ia organizando um pouco a passagem da memória. Isso eu não sei se tudo está acontecendo ainda desse jeito, mas assim, eu estou colocando a minha memória de como isso foi sendo enfrentado à medida que cada problema ia aparecendo, a gente ia tentando encontrar alternativas, né? E aí, com a coisa do projeto de extensão, que eu acho, inclusive, importante ressaltar, não é porque é projeto de extensão que impede que pessoas que não são alunos do curso de museologia participem, ao contrário, né, é um desejo sempre nosso. Mas, por outro lado, esse cadastro quase que sistemático da REI em Goiás como projeto de extensão do curso de museologia, eu acho que é um dos fatores que garantiu a continuidade. Se a gente compara com as outras redes, a continuidade, por mais que não sejam sempre as mesmas pessoas e que tenham alguns lapsos de momentos que a gente acha que não vai, não tem um professor responsável, não tem candidatos, etc., mas é muito menos frágil do que outras redes, a própria do Ceará, que já passou assim de ficar 2, 3 anos, e eu acho que agora, inclusive, está nesse momento de não ter uma ação, ou redes que simplesmente existem só 2 anos e desaparecem, né? Então, o nosso sucesso assim, é a rede, tirando a REM Brasil, né? A REM do Rio de Janeiro, que originou a REM Brasil, a REM Goiás é a rede mais longeva. E é a única que realizou 10 seminários né, anualmente, um seminário além dos tais encontros, que juntando tudo dá uns 40 eventos, com a quantidade imensa de pessoas convidadas, de apresentações de trabalho, distribuição de material pedagógico. Eu me lembro que num dos eventos a gente trouxe a Juliana Marinho, do Ceará, para Goiânia, e ela levou umas caixas lindas de um projeto chamado Patrimônio para Todos, e o Museu Antropológico foi sempre nosso parceiro, viabilizou o transporte desse volume imenso do Ceará para Goiás para a gente distribuir gratuitamente. Teve livro, né, livro físico distribuído gratuitamente também na gestão da Luane, com o apoio da professora Camila, bolsas, enfim. Então, assim, a gente tem os altos e baixos, mas é a mais regular, né? E a passagem da memória sempre é essa nossa preocupação, porque é o que permite realmente você avançar, porque você não começa sempre do zero, não inventa sempre a roda. Então, em alguns momentos, o projeto de extensão, ele não garante bolsa nem nada, mas acho que em umas 2 vezes a gente conseguiu ter bolsa, uma bolsa, né? Aquelas coisas mirradinhas de sempre de universidade, conseguiu uma bolsa remunerada e 4 ou 5 PROVEC, que chama, que é voluntária, e esse pequeno grupo de alunos e alunas, principalmente alunas, né? Em Goiás é muito mais de participação de meninas, mulheres. Então,
com essas bolsistas, a gente teve um trabalho grande na organização. Então, a gente teve um trabalho da Thalita Lohane, que foi uma bolsista que trabalhou comigo, que eu acho nem chegou até o final da bolsa, mas trabalhou bastante. Eu acho que eu vou esquecer os nomes, e aí eu peço desculpas, quem tiver online já fala eu, para a gente completar, porque é ruim começar a citar que a gente acaba esquecendo, especialmente eu que digo sempre que eu sou um pouco desmemoriada. Mas o trabalho da Lara, né? Então, assim, teve esses momentos mais sistemáticos, essa coisa da organização do computador, realmente, acho que com a professora Camila e a Lara, e eu acho que mais alguém que eu estou esquecendo mesmo. Não devia ter começado a citar. Oi? A Nathalie, o Lucas Nonato, talvez? Acho que Eles sim, estavam junto com a acho que Lara sim. na época. Então, mas especialmente eu sei que a professora Camila deu assim a metodologia da organização, né? E isso facilita realmente esse acesso. E aí você já tendo a estrutura, né, o esqueleto, depois fica mais fácil as outras. Espero que vocês consigam, que as próximas gestões consigam continuar alimentando. E também acho que facilitou em algum momento a gente ter esse apoio mais físico mesmo, de ter até um espaço para em Goiás, também não sei se ainda tem uma sala, tem, né? Mas assim, como eu falei, quando a gente começou, a gente tinha uma gaveta, o que já era muito bom, mas e acho muito legal falar essa história da relação que a REM Goiás tem desde o início com o setor de intercâmbio cultural do Museu Antropológico, que foi quem nos cedeu essa primeira gaveta lá no comecinho, onde a gente guardava nossos materiais e nossas fichas impressas de filiação, né? E aí, aos poucos, a gente foi tendo, né, um computador que às vezes funciona, às vezes não funciona e tal, e tendo a mesa, a sala no Museu Antropológico, porque aí em outras gestões foram produzidas coisas maiores, físicas, né, kits e livros, etc., que a gente tinha que armazenar e ter esse espaço de trabalho até para as bolsistas trabalharem nessa memória da REM Goiás. Acho que isso é importantíssimo falar dessa parceria, não só com o curso de museologia, como com o Museu Antropológico, porque se a gente realizou eventos, acho que em vários museus, em outras cidades até, mas o Museu Antropológico foi sempre esse parceiro de nos socorrer assim, em vários momentos, com passagens para trazer palestrantes, e esse espaço físico, esse apoio para que as coisas não se perdessem até fisicamente, né, que é o risco maior. Por outras razões, recentemente eu tenho falado muito assim, como é frágil a questão da memória quando a gente está só com documentos digitais. É muito comum, eu infelizmente já passei por algumas experiências dessas instituições brasileiras e na própria UFG, que em algum momento até troca de computadores ou mesmo fazer formatação, atualização de computadores, faz a formatação do computador sem fazer backup e se perde toda a memória. Isso aconteceu com a do curso de museologia algumas vezes, que eu levava de novo as minhas fotos, se alimentava de novo o computador. Então, assim, essas coisas são muito importantes de pensar, porque parece que a gente está mais resguardado do ponto de vista da memória, porque hoje a gente tem uma profusão maior de documentos, né? Ao invés de a gente tirar 12 ou 24 fotos, como era na época da foto analógica, né, do filme, hoje se tira, às vezes, 1.500 fotos de um seminário, sendo que talvez 1.000 são de má qualidade, né? Então a gente também fica soterrado em informação que não agrega conteúdo, isso também é uma coisa a pensar, né? E por outro lado, essas 500 de qualidade, além delas ficarem perdidas no meio de 1.500, então fica mais difícil a gente acessá-las, a gente pode de um momento para o outro perder tudo, porque deu um bug, porque formatou um computador e não salvou, e às vezes o que resta é o que a gente tinha impresso. Eu tenho vou fazer um parêntese assim, mas é uma experiência real e eu acho interessante falar, porque eu fiz o meu pós-doutorado nos arquivos do ICOM, em Paris, e mesmo o ICOM, né, assim, uma instituição de memória tão referência para a gente, eu chamei a atenção do pessoal de que era mais fácil entender o processo de construção de uma conferência do ICOM da década de 70
Porque tinha a carta que foi mandada enviando fulano, convidando fulano, eles mandavam a carta, mas eles faziam a carta com papel carbono, então eles guardavam a carta que foi enviada. E aí vinha a resposta do fulano dizendo, eu não posso ir por tal razão. Né? Aí eles convidavam o outro fulano, aí a gente sabia que o fulano que afinal deu a palestra não foi a primeira ideia, é porque o outro tinha um problema de saúde, por exemplo, né? Ou de agenda. Então, é muito mais fácil entender isso na década de 70 do que entender as recentes, porque ninguém estava imprimindo e-mails, né? Mas não existe uma central onde você guarda esses e-mails que falam desse processo. Então, para você ter uma ideia, inclusive, a Madame Jani, que é a arquivista, documentalista do ICO, me falou que das conferências, das últimas 3, 4 conferências do Brasil, Milão, Japão, não tem uma publicação com os textos dos conferencistas principais. Isso foi feito até 2010 e depois de 2013 não foi mais feito. Então, parece que a gente está perdendo uma sistemática que havia. Talvez porque as pessoas se preocupavam mais. E aí hoje diz, não, mas a palestra não está transcrita e impressa e tal, mas tem um vídeo no YouTube. Eu não sei se tem um vídeo no YouTube, eu estou chutando, que às vezes essa é uma das desculpas, né? Mas se tiver a palestra no YouTube do... esqueci agora, os nossos conferencistas. O Jorge Melguiço, né, da Colômbia, que foi um dos... Mas ele falou espanhol, tudo bem, mas 2 pessoas falaram em português. E as 2 pessoas que falaram em português não é língua oficial do ícone, e aí fica um pouco difícil que as outras pessoas tenham acesso, né? Enfim, então eu acho que é muito interessante, assim, fica como exercício para vocês, ou estudantes de museologia que se aproximam da Ren Goiás, ou jovens museólogas, jovens bacharéis e tal, que trabalham com a questão da memória, que a memória realmente precisa uma atenção especial eu digo assim, os registros da memória. Obviamente, memória é uma construção e tal, mas eu estou falando nesse momento da questão das fontes, né? Se você não tem uma sistemática, se perde assim, né? E infelizmente, mesmo nós que trabalhamos em museus ou instituições de memória como o ICOM, etc., às vezes não fazemos a coisa tão sistematizada. Então, adorei você fazer o registro de que até agora tá bem feito, tá fácil encontrar. A gente faz, por exemplo, eu converso muito com as pessoas pelo WhatsApp. E aí eu mando para pessoas que eu tenho mais contato pessoal, né? E aí eu falo assim, você pode fazer uma live, né? E tal. E aí eu fiquei assim, gente, mas a gente não tem um registro formal dessa questão, porque a pessoa topa na hora, porque às vezes a gente precisa de um imediatismo, né? E aí eu peço sempre assim, não, mas eu vou mandar para você um e-mail, e aí você concorda lá também, mesmo que você já tenha concordado, para a gente poder ter o registro no e-mail, e aí a gente só baixa o PDF do e-mail. Justamente por conta dessa preocupação, porque realmente a gente acaba conversando no Instagram, Facebook, essas redes sociais em geral, e a gente perde muito os convites, os diálogos, os problemas que a gente teve ou não, assim, as facilidades. Não, exatamente. Eu realmente, por exemplo, experiência bem pessoal minha, que é diferente da maioria, eu realmente centralizo as informações nos e-mails, até porque assim, já aconteceu comigo de me convidarem para alguma coisa, e aí a pessoa fala por telefone o título da palestra, às vezes manda por uma mensagem privada, não sei aonde, a data, e aí, em outro momento, me fala qual é o perfil do público. Eu realmente acho importante ter essas informações reunidas no lugar, né? E isso eu estou falando assim, da gestão da memória de uma pessoa, que como é desmemoriada, precisa que as coisas estejam organizadas em um lugar, que é o meu e-mail. Agora, imagina pensar uma coisa institucionalmente, uma coisa que deve durar por anos, como a Ren Goiás, que as gestões são descontínuas, né? Então, que a única continuidade que você tem é você ter essa memória organizada em algum lugar. Então, realmente é importante, né? Isso aí vocês precisam pensar um pouco mais à frente. Acho que esse é o grande exercício da gente que trabalha com instituições como museus ou afins que vão perdurar, é a gente não pensar na solução que torna
viável resolver esse problema daqui a 1 ano ou 2. É pensar como é que isso se comporta daqui a 10, 20, 30 anos. No caso de acervo de museu, muito mais, né? Daqui a alguns séculos. Então, você não pode pensar na solução assim, fulano doou uma peça para o acervo e a gente fez só de boca a doação, né? Óbvio que não pode fazer isso em museu, porque você tem que pensar assim, no futuro, vem o herdeiro e vai questionar a doação se você não tem um documento. Então, vamos pensar a REM Goiás um pouco com paralelo com esse tipo de pensamento. É o nosso exercício como profissionais do campo da memória, né? Então, vou para as perguntas. Peraí. A primeira pergunta foi da Janice. Você falou um pouquinho depois. Ela falou, falando da gestão um pouco, né? Estamos com a nossa preocupação devido à pandemia e à nova eleição. E aí ela perguntou se você tinha alguma sugestão. Eu acredito que você tenha falado, mas se quiser fazer mais algum comentário. Eu faria uma sugestão assim, um pouco conservadora, né? De ao invés de vocês fazerem uma votação, por exemplo, numa live, que nem todo mundo tem acesso, eu acho que. E aí, assim, pode ser questionado, né? Assim, os membros dizer, mas a gente nem ficou sabendo, não teve acesso e a gente não votou. Eu acho que é o meio de comunicação que ainda acessa mais pessoas é o e-mail e que permitiria vocês ficarem com o traço da votação. Porque quando você faz a votação presencial no seminário, você fica com a lista de presença. Que eu sempre lembro, né, quando eu estou presente, de diferenciar quem está presente só para assistir o seminário e quem vota, porque membro votante é quem se inscreveu na REM Goiás. Eu não sei se todo mundo lembra, mas no seminário presencial tem que fazer essa diferença, porque às vezes a pessoa foi só assistir aquele dia, né? E aí coincidiu que é o dia da eleição, vai lá e volta, mas não é um voto válido. Então eu sugeriria, com uma antecedência, não sei se vocês já estão chamando, chapa e tal, fazer por e-mail, dar um período e depois soltar uma espécie de cédula de votação por e-mail, que a pessoa tem um prazo para retornar e fazer a contagem em cima da cédula. Realmente conferindo com quem está inscrito na REM Goiás e tal. O que vocês podem fazer pelos outros canais que vocês têm, como o Instagram, Facebook, etc., é fazer uma chamada para quem quer ser membro se inscrever, porque é uma coisa que a gente sempre faz no seminário, é o momento de novas adesões, né? Nas lives a gente tem um formulário, né, para pedir o certificado. Aí junto com o certificado a gente já tem a pergunta se você quer se inscrever ou não na REM Goiás, para a gente já estar colocando as pessoas novas. Porque igual Exatamente. Agora, Eu vi, eu achei bem bacana. Muito legal que aconteceu, que a gente conseguiu, aqui no Instagram, principalmente depois das lives, a gente conseguiu quase 200 novos seguidores. Isso é um número muito alto assim, para a gente. Então, foi muito bacana a experiência que a gente está tendo agora nesse ano. E aí, a Giovana até falou aqui também que às vezes a cédula de votação pode ser via Google Formulário. Porque aí a pessoa... Uma coisa que vocês precisariam pensar em relação à questão das novas adesões, mas aí para isso eu realmente não tenho uma solução, vocês pensarem. É que pode ter uma adesão muito grande de pessoas que queiram se inscrever, que não é de Goiás, e obviamente não tem uma proibição nos seminários, alguém que está presente, que não é, e, por exemplo, eu não estou em Goiás e continuo inscrita, e eu continuo inscrita na REM do Ceará também. Mas, assim, tem que ver até que ponto isso é interessante, porque são pessoas que podem, às vezes, eu não sei se tem uma contagem de quórum mínimo para uma eleição, por exemplo. Acho que não. Eu tenho que ver isso aí direitinho na última versão do estatuto. Mas, às vezes, é uma pessoa que não vai colaborar, por exemplo, de assumir uma gestão, etc., mas que na hora da contagem é uma pessoa para... assim, se a pessoa quer se inscrever só para receber informações... Eu não sei se teria jeito de fazer duas coisas, sabe? Assim, de realmente ser integrante da REM Goiás ou só para receber informações. Porque às vezes é uma pessoa, sei lá, do Rio que está aí assistindo a gente, uma pessoa de São Paulo, mas ela quer só ser informada das programações, não necessariamente que ela quer participar desse cotidiano de estudar texto, de receber milhões de e-mails e de votar e de ser votado, né? Porque, em tese, todos os integrantes podem votar e ser votados. Então, é uma coisa para vocês pensarem
não sei como resolver, não sei se complica pensar em duas categorias, mas eu acho que com o fato da agora a gente estar se desterritorializando cada vez mais com as coisas online, por exemplo, eu sei de uma moça que está assistindo dos Estados Unidos, que é uma ex-aluna daqui de Liege, que é belga ou francesa, agora me deu uma dúvida, mas é uma ex-aluna de Liege que fala português e por isso a gente ficou muito em contato. E agora ela mora nos Estados Unidos e está assistindo. Ela pode se inscrever na REM Goiás? Eu acho muito bacana que ela possa se inscrever para receber informações, mas assim, não dá para ter expectativa de que em algum seminário ela vá pessoalmente a Goiânia e tal. Então, vocês têm interesse de ter uma categorização diferente, agora que vocês vão ter programações assistidas por gente do mundo todo, fazer um grande sucesso online, ter milhões de seguidores, ter milhões de seguidores deve corresponder a ter milhões de inscritos? Ou vocês querem ter duas categorias diferentes? É uma coisa para vocês refletirem. Sim, a Luane fez um comentário naquela hora que você estava falando sobre ser professora. Ela disse que você sempre será uma professora da UFG, de museologia. Peraí que perdeu aqui para cima. Ou seja, a Camila comentou que aproveitar esses momentos para aumentar as redes com profissionais do interior. Estamos tentando fazer aqui para o próximo encontro, que no caso ela está no Rio. A Vitória falou que está muito lindo. A gente só tem 5 minutos, então eu vou tentar falar bem rapidão. Após o Patrimônio falou bom dia, deu um abraço para a senhora. Não precisa chamar de senhora. Perdão, é costume. Algumas outras pessoas mandaram um abraço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Falaram da documentação mesmo. Foi a Camila falou que a Thalita ficou até o final. Deixa eu ver o que mais. A Lara participou. A gente estava falando sobre a memória, né? E o Gustavo comentou o esvaziamento da memória na modernidade. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, eu acho que eu perdi aqui nos comentários. Mas é isso, que a gente tem, 2 minutos. Se você quiser fazer uma finalização. Não, só realmente aí agradecer, dizer que fiquei feliz e emocionada com o convite de vocês, assim, muito, muito especial, porque eu vi várias lives esses dias e eu vejo os professores que estão fazendo alguma coisa para se aproximar dos alunos, dizendo assim, porque agora a gente está afastado fisicamente, esse é um jeito de ficar junto. Eu estou duplamente afastada, né? Então, é muito especial que vocês tenham pensado em mim. Obrigada. Obrigada. Se eu falar mais, eu vou chorar. A gente só dá um sorrisinho pra gente tirar um print da live, pra gente ter o registro da foto. Foi. Fiquei bem? Acredito que sim, senão eu fecho. A Bárbara sugeriu a gente fazer um canal no YouTube. Eu já vou dar essa resposta rápida. Eu ainda não consegui aprender a baixar que eu também não tinha experiência com live, ninguém da rede tinha, a baixar o IGVT. E aí ontem a gente estava conversando e a Giovana descobriu um jeito. Ontem à noite, ela mandou mensagem assim, olha, consegui baixar. E aí agora a gente vai realmente começar a lançar também no YouTube para que outras pessoas possam ver e ficar um pouco mais acessível. E aí vai ficar um pouco mais fácil. E aí o formulário do certificado está lá na bio, para quem quiser assinar. A gente vai continuar a programação. A semana que vem, acredito que é da Museu da Saúde Mental, que é um projeto aqui de Goiânia, que está se iniciando há um tempinho. E muito obrigada, Manuelina, foi ótima a conversa, esclareceu várias dúvidas, várias coisas, assim, várias memórias que a gente queria muito que fosse contada e passada. Foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada. Espero que os novos alunos e alunas da museologia que eu não conheço tenham visto ou vejam. E estou à disposição de vocês sempre. Obrigada, tá? Obrigada. Abraço para todo mundo que veio.